Olá, eu sou Eleonora do Cerisier e essa oficina é a Fantástica Literatura Fantástica e, como o próprio nome diz, ela aborda a escrita. Sim, ela também fala sobre literatura fantástica, mas a partir de um aspecto de produção textual. E como texto base, eu trago o texto de Tzvetan Todorov, que foi um filósofo, um dos grandes intelectuais do século XX, que vai ter definições e reflexões muito interessantes acerca da literatura fantástica. Então a gente vai começar com esse texto dele, se chama Introdução à Literatura Fantástica, de Tzvetan Todorov. Está englobado dentro da teoria literária, né, da área de conhecimento da teoria literária, e eu vou fazer um recorte, né, desse livro. A gente não vai ler o livro inteiro aqui, mas tem algumas definições interessantes para a gente compreender o que é a literatura fantástica, o que é o fantástico. Todorov começa no seu segundo capítulo, a gente pode chamar por capítulo, são tópicos, né? A falar sobre a definição, né? Ele começa a elaborar uma definição do que é fantástico. E para isso, ele menciona o livro Diabo Apaixonado, de Kazov, onde acontece uma interação entre um homem que se envolve com uma mulher que ele acredita ser o diabo. E existe toda uma interação entre esse personagem, entre Álvaro e essa mulher, que faz com que ele duvide de que a realidade era realmente aquilo que ele conhecia, né? De que não existem diabos, não existem seres mágicos. Álvaro passa a se questionar com relação a isso. Ele passa a se perguntar juntamente com o leitor. A gente imagina, né, que quando a gente faz uma leitura, a gente acompanhe os nossos personagens e a gente consiga acessar de alguma forma o que ocorre internamente, né, os processos que ocorrem, as dúvidas desses personagens. E ele passa a se questionar se o que está acontecendo com ele é realmente real, se o que o rodeia é real, né? Ou se, pelo contrário, tudo tratou-se de uma ilusão, ou que o que ele conhecia como um mundo real, um mundo certo, né, que ele podia atestar como algo realmente real, se aquilo era ilusão ou se o que ele está vivendo é ilusão. E agora eu vou acompanhar com a leitura mesmo do texto, desses trechos que eu selecionei, do Todorov, e fazendo uma explicação sobre eles. Chegamos assim ao coração do fantástico, em um mundo que é nosso, que conhecemos, sem diabos, sílfides, sem vampiros, se produz o acontecimento impossível de explicar pelas leis desse mundo familiar. Quem percebe o acontecimento deve optar por uma das duas soluções possíveis. Ou se trata de uma ilusão dos sentidos, de um produto da imaginação, e as leis do mundo seguem sendo o que são, ou o acontecimento se produziu realmente, é parte integrante da realidade. Então, essa realidade está regida por leis que desconhecemos. Ou o diabo é uma ilusão, um ser imaginário, ou existe realmente como outros seres. Essa primeira parte, né, quando Todorov vai se referir à forma de abordar essa obra, O Diabo Apaixonado, já começa a nos dar pistas sobre o que é o fantástico. A gente não está falando de literatura fantástica ainda, né? A gente está falando de fantástico. Seria uma característica que a gente iria descobrir, um mecanismo que a gente vai encontrar dentro da literatura fantástica. Então, qual é a primeira coisa que a gente percebe aqui? Que há dois caminhos na abordagem que o leitor vai fazer. Ou ele acredita naquele fantástico, que aquilo é viável, que houve uma subversão das leis naturais do mundo, ou ele desiste disso e segue o caminho de que aquilo é completamente impossível. E há um espaço, né, de incerteza, um espaço de hesitação. Todorov continua.
O fantástico ocupa o tempo dessa incerteza. Assim que se escolhe uma das duas respostas, deixa-se terreno do fantástico para entrar em um gênero vizinho, o estranho ou o maravilhoso. O fantástico é a vacilação experimentada por um ser que não conhece mais que as leis naturais, frente a um acontecimento aparentemente sobrenatural. Então, continuando, a gente percebe que existe essa questão da incerteza, de vacilar, de hesitar. São palavras que a gente vai ver ocorrendo em outras definições também do fantástico, não somente de Todorov, de outros autores e outros pensadores. E sobre essa questão de que você, ao se decidir por um dos caminhos, acaba chegando a gêneros vizinhos, né? Ou o estranho ou o maravilhoso, né? O fantástico estaria entre esses dois campos, entre o campo do estranho, do que não é estranho, e o campo do maravilhoso. Então, o fantástico, ele tem essa característica de ser essa hesitação de quem está sempre dentro, sempre regido pela questão das leis naturais. Quando eu falo leis naturais, né, a gente não está falando de direito, de nada disso. Estou falando das leis naturais do nosso mundo, que nós temos um acordo, né, do que é real, do que não é real, do que é possível. Então, se eu disser, nossa, eu fui para a escola voando numa vassoura, provavelmente alguém vai dizer, olha, me desculpa, mas isso é impossível, isso não acontece, isso está fora da realidade, você está tendo uma ilusão. Então, quando a gente tem esse diálogo, né, essa comprovação do que é aceito ou não no mundo real, neste momento eu digo, nós somos regidos por leis naturais. O conceito de fantástico se define, pois, com relação ao real e ao imaginário, e estes últimos merecem algo mais do que uma simples menção. Então, nós temos esses binômios, né? Real e imaginário, que foi o que eu disse. Real, eu sei que pessoas não voam, imaginário, sim, eu posso ir para a escola de vassoura, voando numa vassoura. Eu sei que não existe um diabo, e o imaginário, nossa, a mulher porque eu estou apaixonada é o diabo. O real, eu sei que vampiros não existem, imaginário, nossa, conheci um conde que veio da Transilvânia. Essa definição, né, que o Todorov apresenta do conceito que se define em relação ao real e imaginário, ela não é uma definição que a gente só vai encontrar no Todorov. Ele não é a primeira pessoa a falar sobre isso. Então a gente vai ter, por exemplo, o Vladimir Solovyov, que é um filósofo e místico russo. Eles têm uma escola mística muito interessante, que vai postular a seguinte questão. No verdadeiro campo do fantástico existe sempre a possibilidade exterior e formal de uma explicação simples dos fenômenos, mas ao mesmo tempo essa explicação carece por completo de probabilidade interna. Então a gente vai perceber que sim, quando ele fala sobre o fantástico, a gente tem uma possibilidade de explicar o que está acontecendo. Nossa, eu conheci uma mulher que é um ser de outro mundo, mas a gente vai ter uma explicação que pode, desde ser, olha, uma interpretação de como isso está sendo dito, é uma pessoa muito especial, é como se não houvesse outra igual no mundo, até uma tentativa mesmo de dizer, olha, isso não existe, vamos nos ater ao que é real. Só que essa explicação, que é uma explicação externa, ela não acontece internamente, não acontece também no leitor. E a partir dessa ambiguidade, a gente vai ter a criação, não somente a criação, né? Acho que a criação não é bem a palavra que eu estou procurando. Nós vamos ter a ocorrência do fantástico. Todorov também vai mencionar um autor inglês especializado em histórias de fantasmas, o Montague Rod James, que repete quase os mesmos termos. Ele vai definir
né, que o fantástico é às vezes necessário ter uma porta de saída para uma explicação natural, mas teria que adicionar que essa porta deve ser bastante estreita como para que não possa ser utilizada. E olha que interessante, ele está dizendo, sim, como escritor, como alguém que está falando sobre uma coisa sobrenatural, não pense o sobrenatural só na questão de fantasmas. Qualquer coisa que escape à natureza que rege o mundo vai ser considerado sobrenatural. E o James, né, o Rod James diz exatamente isso, que a gente precisa, como escritor, né, na hora de pensar o fantástico, de ver a ocorrência do fantástico, é interessante que a gente tenha uma explicação que seja explicada através das leis naturais, mas que essa explicação seja uma porta realmente estreita, para que o nosso leitor não decida utilizá-la. E aí você tem a ocorrência do fantástico, aí você tem esse envolvimento trazendo o seu leitor para dentro do seu texto e possibilitando a ocorrência da experiência do fantástico. Existe mais alguns autores, né, que uma outra autora, né, que vai ser mencionada por Todorov, é Olga Heyman, que vai dizer, uma autora alemã, o herói sente em forma contínua e perceptível a contradição entre os dois mundos, o do real e o do fantástico, e ele mesmo se assombra ante as coisas extraordinárias que o rodeiam. Olha que interessante, a gente tem primeiro as duas percepções iniciais a partir da experiência do leitor. E essa terceira, na verdade, né, percepção a partir do personagem, né? Que o personagem, o herói, ele teria essa percepção da contradição entre o real e o imaginário, né? Entre o que é natural e o que é sobrenatural. E ele traria essa sensação de assombro para que o fantástico se concretizasse naquela narrativa. Todorov vai seguir apresentando outras definições de fantástico, mas todas elas se completam de certa forma. Não existe exatamente uma contradição, mesmo que elas não sejam definições idênticas, exatas, né? Isso não vai acontecer, são percepções, são reflexões sobre uma ciência humana, então a gente não vai ter essa busca por resultados exatos, como no caso de uma ciência exata mesmo, ou na ciência biológica, em que a gente tem dados muito aproximados, mas a gente consegue perceber que há no íntimo dessa questão do fantástico sempre esses binômios, né? E essa anteposição do real, do imaginário, e a gente vai perceber frases e textos em comum, né? Palavras em comum. Por exemplo, como mistério, inexplicável, inadmissível, aquilo que se torna uma intromissão à vida cotidiana, à vida real. Então, o fantástico, o extraordinário, passa a fazer parte do que a gente tem como mundo aceito como real, quase que de uma forma clandestina, não exatamente de uma forma proclamada. Todorov continua e ele fala que a partir dessa questão, dessas definições que ele apresenta para postulações, para definições do que é fantástico, a gente percebe que existe um campo um pouco enevoado, que não tem exatamente uma definição se quem vacila é o leitor ou o personagem, nem exatamente que cara tem essa vacilação, por que ele vacila, como vai ser essa vacilação. Então, ele acha que é necessário acrescentar um outro exemplo de uma outra obra de Jan Potocki, que se chama O Manuscrito de Saragoça. Nessa obra, a gente vai ter uma história que são acontecimentos que não são exatamente sobrenaturais de forma destacada, mas quando você tem o conjunto, este conjunto acaba tendo uma experiência que contraria a realidade. Então eu vou ler o que está escrito aqui por Todorov, o exemplo que ele traz.
Afonso van Worden, herói e narrador do livro, cruza as montanhas de Serra Moreia e de repente seu empregado Mosquito desaparece. Horas depois também desaparece seu lacaio Lopes. Os habitantes do lugar asseguram que fantasmas rondam pela região. Trata-se de 2 bandidos recentemente enforcados. Afonso chega a uma estalagem abandonada e se dispõe a dormir, mas com a primeira badalada da meia-noite, uma bela mulher aparece com uma tocha em cada mão, entra no seu quarto e o convida a segui-la. Leva-o até uma sala subterrânea, onde ele é recebido por 2 jovens irmãs, belas e vestidas com ligeiras roupas, com poucas roupas, é isso que ele quis dizer. Dão-lhe de comer e beber. Afonso experimenta sensações estranhas e uma dúvida nasce em seu espírito. Não sabia se já eram mulheres ou demônios disfarçados de mulher. Contam-lhe suas vidas e revelam ser suas próprias primas. O relato se interrompe com o primeiro canto do galo e Afonso recorda que, como se sabe, os espectros só têm poder da meia-noite até o primeiro canto do galo. Tudo isso, está de dizê-lo, não provém das leis da natureza tal como as conhece. No máximo, pode dizer que se trata de acontecimentos estranhos, de coincidências insólitas. Contudo, Afonso volta para a cama, as 2 irmãs o acompanham, mas há algo indubitável: quando ele acorda, já não se encontra em uma cama, nem em uma sala subterrânea. Entrevi o céu e me dava conta de que me achava ao ar livre. Encontrava-me sobre a forca dos irmãos, mas os cadáveres dos 2 irmãos de Zoto não penduravam ao ar, mas sim jaziam junto a mim. Então, este é o primeiro acontecimento sobrenatural que a gente vai ter, que Todorov vai apontar, né, no manuscrito de Saragossa, que é o fato dele ter sido tirado da cama, né, de se ver em um local diferente do que ele havia se deitado para dormir. Então, se aquilo foi sonho, por que ele está ao ar livre? Esse é um questionamento. E as 2 mulheres, as belas mulheres que o acompanharam, se transformam nos cadáveres dos irmãos que foram enforcados. E agora a gente vai ter essa questão bem exemplificada de não saber se quem hesita é o personagem ou quem hesita é o leitor, né? Nesse manuscrito de Saragossa. Porque o personagem Afonso não acredita que algo sobrenatural aconteceu com ele. Ele acha que tem uma explicação natural para aquilo tudo, mesmo que durante a narrativa ele se veja numa outra situação, onde ele encontra um homem com um relato exatamente igual ao dele, e esse homem está perdendo a sanidade. E ele vai falar que ele entende, esse homem que está perdendo a sanidade, que se chama Pacheco, vai ter o mesmo relato igualzinho. Então, é curiosa essa situação, porque a gente também vai hesitar se essa similaridade, se você encontrar alguém com um relato exatamente igual ao seu, se aconteceria de você não acreditar nas palavras daquela pessoa, né? Porque você vivenciou uma experiência como ele está relatando, e aí você diz, não, no seu caso isso é fantasia, mas no meu caso não eram demônios, eram mulheres de carne e osso. Então ele tem uma explicação natural para aquela situação de ter encontrado as mulheres quando a experiência acontece com ele, mas ele tem uma experiência de vacilação quando acontece com outro. E nisso você cria ainda uma terceira, né, experiência, que é a experiência do leitor, que vai ser a experiência de vacilar se será que alguém, numa situação como Afonso, realmente vacilaria em acreditar que aquela experiência que ele teve não era uma experiência que ele poderia dizer como real? O fantástico implica, pois, uma integração do leitor com o mundo dos personagens. Define-se pela percepção ambígua que o próprio leitor tem dos acontecimentos relatados. Esse trecho, né, de Todorov apresenta exatamente isso, né? O fantástico, ele vai ter essa questão da interação do leitor com o personagem e essa vacilação, essa percepção de que há alguma coisa que talvez não seja exatamente como deveria ser.
Quando a gente vai falar sobre leitor, eu não estou falando sobre um leitor em específico, eu estou falando sobre a função leitor, eu estou falando sobre este local que a gente vai colocar para começar a nossa análise. A vacilação do leitor é, pois, a primeira condição do fantástico. Pronto, então a gente tem essa questão mesmo da vacilação como uma condição para a ocorrência do fantástico. Dentro da literatura fantástica, o que a gente pode começar a compreender? Que vai ser uma literatura, vai ser um conjunto de textos ou um texto que produza essa sensação no leitor, né? De dúvida, de será que isso pode ser real? Será que isso não pode ser real? Não exatamente de que alguém vai acreditar numa história como o Drácula do Bram Stoker ou mesmo o Frankenstein, mas que exista essa percepção de que há algo que talvez não seja regido pelas leis que nós conhecemos e que nós, de certa forma, tendemos a acreditar. Como diz o Rod James, né? Uma porta muito estreita para a gente sair seria a explicação natural, uma explicação real. Então a gente escolhe não passar por essa porta e ter essa experiência do inexplicável. Geralmente, quando a gente tiver uma vacilação do leitor, vai ter ocorrido uma identificação com um personagem particular. Você pode perceber, por exemplo, quando ele menciona, né, o Diabo Apaixonado e o Manuscrito de Saragossa, que você tem uma abordagem a partir do ponto de vista de um personagem. Então a gente tem uma identificação, mesmo que não seja uma identificação de você falar, nossa, eu me sinto como ele, eu teria a mesma atitude, mas você consegue perceber o que está acontecendo através dele e você se identifica. Mas isso não é exatamente uma condição para que o fantástico aconteça. Você pode não se identificar com o personagem, mas sim, o leitor precisa vacilar, precisa hesitar. Se você não tiver essa vacilação ocorrendo dentro dos personagens, porque você vai ver que Afonso, ele não acredita, né? Ele toma que a sua experiência é uma experiência real, mas a experiência de Pacheco é uma experiência completamente estranha, sobrenatural, não é real, né? Pode ser imaginária. Se você não tem essa situação do personagem, o leitor também não terá. Porque se você tem um personagem que acredita fielmente, piamente, de que a explicação sobrenatural, ele não em nenhum momento considera que tem uma explicação natural para o que está acontecendo, ele não duvida do que está acontecendo, a partir desse momento você coloca em risco a ocorrência do fantástico. Um outro risco é quando você sai, né? Ele vai mencionar, Todorov vai mencionar, é que a gente coloca o fantástico em perigo, né? Essa ocorrência, essa experiência do que é fora da nossa realidade dentro da literatura, é quando você passa a interpretação do texto. Então ele vai comentar que há relatos que contêm elementos sobrenaturais sem que o leitor chegue a interrogar-se nunca sobre sua natureza, porque bem sabe que não deve tomá-los ao pé da letra. Se os animais falarem, não temos nenhuma dúvida. Sabemos que as palavras do texto devem ser tomadas em outro sentido, que denominamos alegórico. A situação inversa se observa no caso da poesia. Se pretendermos que a poesia seja simplesmente representativa, o texto poético perderia completamente a sua função poética e poderia ser frequentemente considerado fantástico. Mas o problema nem sequer se expõe. Se disser, por exemplo, que o eu poético se remonta pelos ares, não se trata mais de que uma sequência verbal que deve ser tomada como tal, sem tratar de ir além das palavras. Quando a gente começa a interpretar o texto e automaticamente já ter essa sensação de que o que está acontecendo de sobrenatural é um mecanismo, né? Um mecanismo literário, ou para uma outra explicação, como no caso, animais falam, eu estou usando os animais talvez para retratar o ser humano,
ou eu estou usando uma forma de contar sobre fadas e tudo isso, que na verdade retrate exatamente algo extremamente natural, que eu consiga ter uma explicação racional para tudo isso, uma explicação dentro do real. A partir desse momento, a gente não está mais trabalhando com o fantástico, a gente passa a trabalhar com alegoria, quando a gente busca dizer uma coisa utilizando uma outra face para essa coisa, uma outra roupagem. Eu gosto muito da ideia de alegoria como roupagem mesmo, porque eu me lembro sempre da junção das alegorias no carnaval, né? Os detalhes, as roupas, as fantasias. Então, quando eu penso nessa transição do fantástico para a alegoria, eu penso que a gente coloca com a alegoria uma roupa sobrenatural sobre algo natural, e no fantástico a gente não coloca uma roupa sobrenatural. O sobrenatural está acontecendo dentro do texto. E quando a gente fala sobre a poesia também, a gente percebe, né, que existe então um modo alegórico de se abordar e um modo poético. E exatamente o modo alegórico e o modo poético não permitem que o fantástico se concretize. Então, quando a gente estiver encarando a literatura fantástica, para que ela funcione, nós não podemos ter uma abordagem nem alegórica e nem poética. Quando você quiser, então, avaliar se um texto é de literatura fantástica, a gente vai pensar que deve acontecer a ocorrência de um acontecimento estranho, que tem essa vacilação do herói, do leitor, mas também quando a gente estiver lendo, o modo de leitura, a maneira de se ler, ela não deve ser nem poética nem alegórica. Dessa forma, teremos o que pode ser visto como fantástico. Todorov destaca que agora nós estamos, né, em condição de precisar e completar a definição do fantástico. E ele diz: este exige o cumprimento de 3 condições. Em primeiro lugar, é necessário que o texto obrigue ao leitor a considerar o mundo dos personagens como o mundo de pessoas reais e vacilar entre a explicação natural e uma explicação sobrenatural dos acontecimentos evocados. Então, a primeira condição para o fantástico é a vacilação. Logo, essa vacilação pode ser também sentida por um personagem de tal modo que o papel do leitor, por assim dizê-lo, crédulo a um personagem, ao mesmo tempo a vacilação está representada, converte-se em um dos temas da obra. No caso de uma leitura ingênua, o leitor real se identifica com o personagem. Essa segunda condição seria então a da identificação do leitor com o personagem. E a terceira condição que ele vai ressaltar é aqui. Finalmente, é importante que o leitor adote uma determinada atitude frente ao texto. Deverá rechaçar tanto a interpretação alegórica como a interpretação poética. Essas 3 exigências não têm o mesmo valor. A primeira e a terceira, ou seja, a vacilação e o modo de abordar essa leitura, constituem verdadeiramente o gênero. A segunda, que é a identificação com o personagem, pode não cumprir-se. Entretanto, a maioria dos exemplos cumpre com as 3 condições. Todorov continua, ele vai falar sobre características do modelo da obra. Eu acho que para um jovem escritor, né, essa oficina é voltada para jovens, para o público infanto-juvenil, que pretende começar a escrever. Nossa, a gente está falando sobre Todorov para o público infanto-juvenil? Sim, qual é o problema? Eu acredito que a gente muitas vezes subestime de uma forma muito peculiar a capacidade dos jovens de compreender as estruturas inclusive teóricas, né, de como algumas questões, de como algumas artes se desenvolvem. Então a gente fala, vamos ensinar música para as crianças, mas a gente demora às vezes muito para ensinar a teoria musical. Então sim, para jovens, né, infanto-juvenil também pode ser aplicada para crianças,
Mas a ideia é que o jovem, sim, tenha acesso a essa informação e compreenda. E por que a literatura fantástica? Porque a literatura fantástica hoje, a narrativa, não vamos falar nesse primeiro momento de literatura, a narrativa fantástica permeia quase todo tipo de obra voltada para o público infanto-juvenil nos dias atuais. Os desenhos animados possuem uma narrativa fantástica. Eu posso dar, por exemplo, posso dar um exemplo aqui. O DuckTales, que é da minha época, eu já tenho mais de 40 anos, que nós tínhamos uma abordagem extremamente alegórica, quando você vai ter patos se comportando como pessoas e vivenciando uma sociedade dentro do que a gente chama de universo real, de mundo real. Já você pode ter, por exemplo, alguns desenhos como A Hora da Aventura, onde visivelmente você tem esse processo de vacilação. É uma obra de narrativa fantástica, não é literatura, é audiovisual, mas é fantástico. Então, quando você fala para um jovem, né, para você jovem, quando eu falo sobre literatura fantástica, você consegue encontrar pontos de apoio em outros tipos de artes que você já está exposto, às quais você já está exposto. Então, seja através do cinema, seja através das séries, ou mesmo da própria literatura. Nunca se escreveu tanta literatura fantástica. E mesmo a literatura fantástica do início, né, desse gênero, a gente vai ter uma reatualização desses autores. Como, por exemplo, H.P. Lovecraft, que nos últimos 20 anos tem sido cada vez mais lido, né? Ele sempre é um autor que conseguiu um grande destaque, esse destaque se mantém através da atualidade, mas nos últimos 20 anos a gente tem tantas edições, tanta releitura, tanto estudo, o mesmo acontece com Allan Poe, Bram Stoker recebe uma nova roupagem. Dessa forma, é muito simples eu falar para você sobre literatura fantástica, porque mesmo que você não compreenda, você não tivesse essa teoria, né? Quando eu falo sobre a teoria e apresento para você esses pontos, sim, você vai conseguir identificar esses pontos nas obras que você já tem conhecimento, sejam elas audiovisual, sejam elas literárias. Perdão, audiovisuais ou literárias. Inclusive, antes de avançarmos aqui, eu vou até fazer uma menção que eu acho muito interessante, uma definição, né? Essa menção ela vai provocar uma reflexão que eu gostaria de trazer aqui e que o próprio Todorov vai mencionar o Lovecraft. Então ele vai dizer que para Lovecraft o critério do fantástico não se situa na obra a não ser na experiência particular do leitor. E essa experiência deve ser o medo. A atmosfera é o mais importante, pois o critério definitivo de autenticidade do fantástico não é a estrutura da intriga, a não ser a criação de uma impressão específica. Por tal razão, devemos julgar o conto fantástico nem tanto pelas intenções do autor e os mecanismos da intriga, a não ser em função da intensidade emocional que provoca. Um conto é fantástico simplesmente se o leitor experimenta em forma profunda um sentimento de temor e terror, a presença de mundos e de potências insólitas. Peter Penzold escreve, que é um outro teórico, com exceção do conto de fadas, todas as histórias sobrenaturais são histórias de terror que nos obrigam a nos perguntar se o que se tomar por pura imaginação não é, depois de tudo, realidade. Então, eu acho interessante porque Todorov rechaça, né? Ele nega completamente essa definição de que o fantástico ele precisa causar terror, ele precisa causar temor, tirando o conto de fada, tudo é história de terror, porque os contos de fada são pesadíssimos na sua concepção original, né? O que a gente vai receber hoje nos livros infantis, como história infantil, passou por muita releitura. Tiram totalmente a violência, a questão tenebrosa, o horror,
para que seja adaptado ao público infantil, porque a gente passa a ter uma visão de puericultura, né, de abordagem da criação das crianças de uma forma muito diferente do que tínhamos, né, como sociedade, e aí eu estou dizendo como sociedade europeia, né, extremamente eurocêntrico. Os contos de fadas são uma literatura eurocêntrica, que era uma literatura muito tenebrosa, não é uma literatura do que a gente diria hoje, olha, isso daqui é um conteúdo para crianças, é um conteúdo que nós não iríamos buscar levar para o público infantil. Então eu acho interessante o Todorov rechaçar isso, e ele rechaça da forma mais interessante, com um questionamento. Ele diz que se por acaso um gênero vai ser deduzido, né, as características de um gênero literário, vai depender do sangue frio do seu leitor. E eu acho isso muito interessante da gente pensar, porque quando a gente vai falar sobre a experiência do medo emocional, nós estamos especificando situações muito individuais. O que causa medo em você, talvez não cause medo em outra pessoa. Sim, há medos que nós podemos colocar como medos universais, medos de perda, medos de agressão física, né? De algum ataque à nossa integridade física, mas mesmo assim, quando isso ocorrer como literatura, como escrita, isso não vai acontecer da mesma forma de leitor para leitor, né? Então, se a gente está buscando uma característica dentro do texto, né? Uma forma, um mecanismo que ocorra dentro do texto, para que a gente possa dizer, esse texto é literatura fantástica, ou, como é a intenção dessa oficina, que você consiga produzir literatura fantástica. Logo, isso vai precisar estar dentro da sua literatura. Se você escrever um conto, né, de 7, 8 páginas, se você escrever uma crônica de 1 página e tiver essa questão da vacilação, da oposição entre o real e o imaginário, dessa possibilidade entre lei natural e sobrenatural, sim, você estará escrevendo literatura fantástica. Não acredite que literatura é só o que está na prateleira da biblioteca. É também, né? A gente deve entender o quão importante é aceitar, receber, estar aberto para o que já está como um conhecimento edificado, como literatura edificada, que é o que está publicado. Mas a literatura se renova constantemente com novos escritores. Então, se você, que é jovem hoje, e sente essa pulsão para escrever, você está produzindo literatura. E sim, se o seu texto tiver essas características, você estará produzindo literatura. Mas se eu escrever algo de terror, se você escrever algo de terror, como diz o Lovecraft aqui, né, que cause essa sensação de emoção, ainda é necessário que você busque, dentro da teoria do Todorov, essa questão dessas 3 condições que foram apresentadas: a vacilação, identificação com o personagem e também um modo de leitura, não sendo nem poético, nem alegórico. Dessa forma, agora você tem uma percepção de como funciona a literatura fantástica. E como você já tem essa identificação, sim, se você é jovem, algum conteúdo fantástico já rodeia. Se você é um jovem que gosta de qualquer um desses textos hoje, livros voltados, né, para o público infantil juvenil que se tornaram destaque, por exemplo, Harry Potter, é literatura fantástica. Você tem um ponto de vacilar. Você não chega e fala, o Harry Potter, ele vacila. Será que isso acontece mesmo? Será que isso não acontece? Então a gente pode dizer que no primeiro caso, o primeiro livro, nós teríamos essa introdução da literatura fantástica, porque ele não está exatamente acreditando que aquilo é possível, e depois nós temos um leitor que acaba, personagem, né? Desculpem, que acaba acreditando piamente em tudo.
A partir desse momento, nós teríamos mais uma questão do maravilhoso, uma literatura maravilhosa, e não exatamente do fantástico. Mas sim, o primeiro livro apresenta essa questão da literatura fantástica. Se você chegou a ler, por exemplo, Percy Jackson, né, a saga, você vai perceber o quanto ele tem dificuldade de começar a aceitar em alguns aspectos o que está acontecendo ao seu redor. Mas nós não temos exatamente a questão de vacilação da forma como a gente está expondo aqui. A partir desse ponto, você consegue compreender o que é literatura fantástica e você consegue trazer para o seu texto essas características. E por que eu estou dizendo para você trazer para o seu texto? Porque eu estou dizendo, você jovem, escreva. Primeiro, aqui eu vou fazer um trabalho de coach, né? Vou fazer uma lista dos benefícios da escrita. Não é exatamente dessa forma que eu vou dizer, mas a escrita é uma excelente forma da gente conseguir se expressar, transmitir as nossas ideias, as nossas visões do mundo que nos cerca, né? Seja ele permeado por essa questão do real, se chocando com o imaginário, ou seja, apenas uma representação do real pelo real. E também é uma forma de você organizar de forma lógica o seu pensamento. Para que você escreva e seja compreendido no que você escreveu, é necessário que esse texto esteja organizado de forma lógica. Ou seja, que ele tenha certas características que permitam que uma outra pessoa, fora, além de você, quando tiver acesso ao seu texto, compreenda o que nele está sendo dito, da forma como você encadear as palavras, os fatos, a narrativa. Como é que você consegue desenvolver esse tipo de escrita? Eu sempre vou dizer que escrever a gente aprende escrevendo. Ai, mas nossa, que dica simples. Mas é a dica mais básica que se pode ter. Você precisa escrever e você precisa mostrar para pessoas e que elas entendam, que elas te tragam um feedback, um retorno sobre o que você entendeu do que eu escrevi. Essa é a primeira etapa, é uma etapa se você tiver insegurança sobre como você está sendo compreendido, você pode ter esse retorno através do olhar de um leitor. Então, a partir do momento que você já tem essa abordagem, essa teoria, que hoje o Todorov é sim um dos grandes nomes, né, para a gente pensar sobre a teoria da literatura fantástica. O que eu passei para vocês aqui nesse podcast é uma introdução, mas é uma introdução com as palavras do Todorov, do livro do Todorov, e que pode ser, sim, uma forma de auxiliar para que você compreenda como desenvolver o seu texto. Existe nesse canal aqui da Subversia um outro vídeo sobre uma oficina de literatura que é bem simples, bem dinâmico. Acredito que se você tiver interesse é possível você acessá-lo e compreender um pouco mais sobre essa questão do como escrever e não exatamente como escrever literatura fantástica, né? Eu falo sobre como escrever qualquer texto. A partir desse momento, você pode acessar esse vídeo e você pode ter essa facilidade, talvez ele sirva como uma ferramenta. Esse podcast faz parte do projeto Nairobi, que é um projeto viabilizado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo e PROAC Editais, era para ele ser presencial, né? Não exatamente como podcast, mas como uma oficina, para que eu pudesse orientar um público jovem, infanto-juvenil, na verdade, a produção literária. Como ainda está ocorrendo a pandemia, não foi possível exercer essa atividade presencialmente, então nós transformamos em um podcast, acabou não recebendo um vídeo, uma imagem, porque acredito que não fosse acrescentar exatamente nada às informações, então adotei o formato de podcast por ser um formato extremamente dinâmico. Contudo, eu gostaria muito de ter experienciado, vivenciado isso, de poder acompanhar jovens escritores nesse desenvolvimento, nessa busca por encontrar a sua escrita
Então eu vou dizer o seguinte, você pode mandar o seu texto para Subversia, SUBVERCIA, né? É o nome do canal, @gmail.com, que eu gostaria muito de ler, e se você autorizar e o seu texto for selecionado, a gente pode postar no nosso site como resultado desse podcast, né, dessa ação, dessa contrapartida cultural. Eu espero acrescentar alguma coisa para você, espero que você tenha gostado e espero que você termine ouvindo esse podcast com vontade de escrever e que você escreva. Não duvide de si. É necessário o olhar do leitor, sim, a gente precisa ter essa relação entre autor, que seremos nós, e leitor, sendo que muitas vezes, como autor, né, eu como autora, muitas vezes estou ocupando o espaço de leitora de outros autores. A gente vai intercalando, não é um papel definido. Mas também é necessário que uma parte da nossa escrita seja reservada para nós mesmos. Então, escreva também para que isso te agrade. Escreva somente aquilo que você quer ler. Não escreva pensando no que o outro pode querer ler. Sim, é necessário você se preocupar com o seu leitor, mas não na forma disso restringir o que você pode escrever. Escreva o que lhe for dar satisfação. E a partir daí, acredito que quando a gente escreve com satisfação, a gente também é lido com satisfação. Espero que você goste, espero que você assista o vídeo que eu indiquei. Um grande abraço, até mais!